Senhor, irmãos, continuar aqui gravando aqui outro vídeo, né, falando sobre o assunto anterior do outro vídeo, é que eu citei, né, falei que os anjos caídos, no caso, eles têm livre-arbítrio, né? E a doutrina, essa doutrina a qual nós estamos falando, que nós vamos falar outras questões também sobre essa doutrina calvinista, né, porque que ela é uma doutrina de demônios, essa questão. Eles falam que o diabo não tem livre-arbítrio, ou seja, o diabo ele faz o que Deus decretou, o que Deus decreta. Ou seja, segue mais ou menos a mesma linha, né, do que eu falei em relação à eleição e à reprovação. Ou seja, os eleitos, ou seja, Deus os coagiu, lhes deu a fé salvífica e os coage a fazer as coisas boas, corretas. E os réprobos, estou resumindo aqui para me explicar os irmãos entenderem. E os réprobos, Deus ele decreta o evento dos seus atos maus e não seus atos maus, só o evento. Quer dizer o que então? Que Deus decreta. Então, se Deus decretou, ele tornou aquele ato certo. E ele diz, né, como eu disse, deve ter alguma razão, Deus deve ter alguma razão boa para permitir aquilo que ele devia impedir. Então, ou seja, em relação ao diabo, quer dizer o quê? Que ele não tem livre-arbítrio. Por que o diabo não tem livre-arbítrio? Porque o diabo, eles dizem que ele não tem mais possibilidade de se arrepender. Ou seja, então como você falar que o diabo tem livre-arbítrio se ele não pode se arrepender? Ou seja, não, ele não pode se arrepender, então ele não tem livre-arbítrio. Só que essa não é a questão. A questão não é o diabo se arrepender, é Deus perdoar. A Bíblia quer dizer o quê? Que Deus não perdoou. Não perdoou. A Bíblia fala em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4. Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Deus não perdoou. Não quer dizer que eles não teve livre-arbítrio. A Bíblia não fala nada, né? Que eles ali pediu perdão, se arrependeu. Mas a Bíblia fala que Deus não perdoou. E o Deus não perdoar, isso também não quer dizer que Deus ele é mau. Por quê? Um exemplo do ser humano. Enquanto ele está vivo aqui na Terra, tem perdão. Depois que ele morreu, não tem mais volta, não tem mais perdão. Então Deus tem um limite. Então, de alguma forma, Deus foi longânimo com esses anjos. Deus não perdoou aos anjos que pecaram. Depois, e como o ser humano depois que morre não tem mais perdão, enquanto tem vida, tem perdão. Então, depois Deus teve um limite, que Deus não perdoa mais aqueles anjos que pecaram. Então a questão não é o diabo ter livre-arbítrio, é Deus perdoar. Quer dizer o quê? Que Deus não perdoou eles. Então se entende o quê? Que eles poderiam ter se arrependido depois que eles pecaram contra Deus. Porque a Bíblia fala que Deus não perdoou, então tinha possibilidade de perdoar. Mas ele não perdoou, ele não quis perdoar. E sim, ele não quis perdoar. Então, uma das questões que eles falam é que o diabo não tem livre-arbítrio, e porque ele não tem possibilidade de se arrepender, né? Mas às vezes até esquece desse texto, né? Que fala claramente que Deus que não perdoou. Então, e eles querem dizer o quê? Que o diabo, Deus não coage ele fazer o mal, mas decretou. Aquilo que o diabo já quer fazer, Deus decretou e tornou esse ato bom. Então quer dizer o quê? Que o que o diabo faz é que Deus quis que ele fizesse, que senão ele não fazia nada. Então ele não tem livre-arbítrio. Mas essa não é a questão. A palavra de Deus fala o quê? Que o diabo, ele tem vontades próprias. Embora ele faça só o mal, porque ele sabe que Deus não lhe perdoa mais, ele não tem perdão diante de Deus. Só porque a Bíblia não fala assim, o diabo ajoelhando e pedindo perdão para Deus, mas a Bíblia fala que Deus não perdoou. Então eles usam outros textos. Um exemplo que eu posso falar dos textos que eles usam a passagem ali de 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14, se eu não me engano. Ou seja, eles querem dizer, aquela passagem fala assim, e tendo o Espírito do Senhor se retirado de Saul, um espírito mau da parte do Senhor atormentava-o. Então eles que pegam essa passagem quer dizer, tá vendo? Tá vendo que Deus decretou, Deus quis, Deus usou o diabo para atormentar Saul. Um espírito mau da parte do Senhor.
Ou seja, foi livre, espontânea vontade de Deus. Deus quis ir lá, decretou e falou, ó, você vai fazer isso e isso. Ou seja, se for analisar, né, vamos analisar, tem um porquê Deus deu ordem. Porque se Deus dá ordem para o diabo, ele tem que obedecer. Se Deus der ordem para o ser humano tem que obedecer. Tem um motivo, porque ali era uma punição, porque Saul tinha pecado contra Deus, ele foi desobediente. Ele pecou contra Deus, ele falhou contra Deus. Tem um motivo. E esse caso é um caso isolado. Não pode dizer que todos os casos o diabo só fez porque Deus quis. Deus decretou que ele fizesse aquilo. Deus quis que o diabo fizesse. Ou seja, que esses casos, essas passagens isoladas, porque tem outros textos que contradiz. O exemplo disso, dessa passagem, é que a Bíblia fala em um que contradiz claramente. Primeiro João, capítulo de número 3, versículo 8. Lá diz assim, ó. Quem vive na prática do pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha para você ver. O Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Quer dizer o que então? Que Deus decretou que o diabo fizesse aquilo que ele queria que ele fizesse e ao mesmo tempo manda Jesus para desfazer as obras do diabo que o próprio Deus queria ou permitiu que o diabo fizesse. Olha que contradição. Olha que contradição. Ou seja, o Filho de Deus veio para desfazer as obras do diabo, mas Deus decretou que o diabo faz foi o que Deus quis ali mediante o seu decreto. Aí, para você ver que confusão, né? O próprio Jesus desfazendo a vontade de Deus, né? Porque a vontade de Deus era o quê? Que o diabo fizesse aquilo que ele fizesse, mas Deus envia Jesus para desfazer as obras do diabo. Olha que confusão. Então, outra passagem também que é usada é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Que fala que o apóstolo Paulo ele foi arrebatado até o terceiro céu, viu coisas inefáveis, que não é lícito nem ao homem pronunciar, ao homem falar, que ele foi até o terceiro céu, né? Então, ele fala lá que lhe foi me dado um espinho na carne. Ele fala, foi me dado um espinho na carne para que eu não me vangloriasse, né, ensoberbecesse. Foi me dar um espinho na carne, a qual eu orei 3 vezes ao Senhor para que se retirasse de mim. Ou seja, aquele mensageiro de Satanás, que me esbofeteava. Que ele vai dizer que tinha um mensageiro de Satanás que o esbofeteava e ele orou 3 vezes para que o Senhor afastasse dele aquele mensageiro de Satanás, né? Que ele vai falar que era o espinho na sua carne. Então isso quer dizer o quê? Tá vendo aí? O espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Deus enviou esse mensageiro de Satanás para que Paulo não batesse a soberba, né? Deus enviou. Tá vendo que o diabo só faz o que Deus quer? Sim. O diabo, ele também está debaixo das ordens de Deus, assim como o ser humano está debaixo das ordens de Deus. Mas é mais um caso isolado, não é todos os casos. Não é todos os casos. Nesse caso aí, Deus, ele deu ordem. E eu não quero entrar em detalhes o que era o espinho na carne de Paulo, porque vou ter que gastar um vídeo explicando aqui, né? Alguns acham que é a fraqueza de Paulo, outros que é uma doença, outros eram os falsos irmãos que perseguiam Paulo, então não vou entrar nessa questão agora. Então, Deus deu ordem para que ele não batesse a soberba, sabe por quê? Porque Deus estava provando o apóstolo Paulo, provando ele, e Deus então permitiu para que ele não batesse a soberba. Por quê? Porque Deus conhecia o coração do apóstolo Paulo. Deus sabe o coração do homem. Às vezes Deus permite que coisas, que eu falei que é um caso isolado, que isso quer dizer que tudo que o diabo faz, tanto os atos maus, né? Que o diabo não faz nada de bom. Que Deus usa o diabo para punir e fazer o mal. Deus usa o diabo a hora que ele quer, e o que o diabo faz é Deus que quer. Deus decretou. Então, Deus ali fez com que o apóstolo Paulo resguardasse ele para que não batesse a soberba. Espera aí um momento, irmãos. Então, irmãos, voltei aqui. Eu tive que tirar aqui,
atender uma pessoa aqui, aí eu tô voltando aqui agora. Então, ou seja, Deus, ele prova as suas criaturas. Então o apóstolo Paulo ali, Deus permitiu para que ele não se exaltasse pelas excelências das revelações. E Deus resguarda os seus. Deus guarda os seus. Porque ele poderia bater a soberba. Porque o ser humano, dependendo da honra que Deus der para ele, ele pode bater a soberba. E a Bíblia fala que a tentação não vem além daquilo que possamos suportar. Quer dizer o quê? Que Deus permitiu isso para que ele não se exaltasse. Porque ele poderia se exaltar. Então, a Bíblia fala claramente, né? A Bíblia mostra para nós que o diabo, ele tem livre-arbítrio. O diabo tem livre-arbítrio, sim. Só que Deus, ele pode, se ele quiser, ele prova os seus. O exemplo que eu posso dar é de Jó. Jó, a Bíblia fala que Jó, Deus fala para Satanás, né? Tu viste meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal? Aí Satanás diz, sim, mas ele só é fiel ao Senhor porque ele tem família, tem riquezas, tem saúde, tem tudo que ele quer. Então, Deus fala, então vai, toca, só não toca na vida dele, mas toca em tudo que ele tem, para ver se ele vai blasfemar. Ele foi lá e tocou. Então Jó, ele venceu aquela provação. Ou seja, aí surge uma pergunta, né? Então se Jó não passasse pela provação, Deus seria culpado? Se ele pecasse ou blasfemasse o nome do Senhor, Deus seria culpado, porque Deus saberia que, pela sua presciência, pré-conhecimento, saberia que ele não ia passar pela provação. Então, se caso ele blasfema o nome do Senhor, ele é culpado. Não. Sabe por quê? Porque Deus, ele prova as suas criaturas, ele testa as suas criaturas, a fidelidade das suas criaturas. Desde a época de Adão, Deus, ele prova o ser humano, prova aqueles que vão para ver a sua fidelidade, para nós demonstrar diante de Deus a nossa fidelidade. Aí, Deus, ele faz isso, ele provou Adão. Adão era uma prova. E justamente porque ele prova, porque ele decidiu que as suas criaturas têm livre-arbítrio, ele quer que as suas criaturas o sirvam de coração. Não porque ele mesmo está coagindo. Como que ele vai provar alguém se ele mesmo vai coagir aquela pessoa a passar pela provação? Qual seria o sentido? Qual seria o sentido disso? Ah, Deus faz isso para nós perceber que ele é bom. Pois é, mas nós só vamos perceber se ele é bom, segundo a linha calvinista, nós só vamos perceber se ele é bom através dessas permissões, se ele coagir nós a perceber que aquilo é bom. Se ele não fizer isso, nós não vai perceber que é bom. Através das tentações, das lutas. Ah, Deus permite o mal por causa disso. Ué, mas ele tem que coagir nós perceber que é bom também, segundo a linha calvinista. Então, a questão, se for analisar, que o diabo, ele tem livre-arbítrio. O fato dele não poder se arrepender mais não quer dizer que ele não tem livre-arbítrio, porque ele só não pode porque Deus não perdoou e não perdoa. A questão é essa. Amém, irmãos? Então até aqui por enquanto é isso. Depois nós continuamos mais falando sobre a palavra de Deus, outras questões. Amém? Então Deus abençoe.